que saber por que a gente escolhe certos métodos para a gente trabalhar. E é muito importante falar de todos os métodos das massas de bolos para a gente entender por que uma usa manteiga, por que tem que bater manteiga com açúcar, por que tem que bater os ovos, né? Então, assim, os processos são importantes para que essa massa fique perfeita. Então, por isso que essa aula hoje, a primeira aula, eu escolhi essa primeira aula para vocês, nas próximas aulas aí, que eu vou fazer várias receitas, vocês vão saber o porquê daquele método, por que eu utilizei, por que eu bati os ovos. Então, assim, é importante vocês saberem. Boa noite, boa noite. Porque agora, né, minhas lives agora noturnas, né, não é mais bom dia. Boa noite, uma noite linda que tá aqui com vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que saber, qual o método que vocês gostam de trabalhar, né? Porque geralmente, assim, muita gente fala assim, trabalha com a massa pão de ló, trabalha com a massa chiffon, é melhor, ou amanteigada. Gente, eu sou daquela forma de dizer assim, que a gente como confeiteira, a gente tem que ser livre para trabalhar com o que a gente gosta, que a gente mais gosta, que o nosso cliente mais gosta, né? Então, assim, é liberdade. Aqui no ateliê, os meus clientes gostam muito do pão de ló. A massa que eu mais trabalho aqui é pão de ló. Todos os meus bolos são montados com a massa pão de ló, que é uma massa que leva 3 ingredientes. Mas tem pessoas que gostam de trabalhar com manteigada, tá tudo bem, não tem problema nenhum. É questão de já se adaptar com a massa, né? E eu só trabalho com ela, mas eu faço qualquer tipo de massa. Se o cliente chegar pra mim em especial e falar assim, Vanessa, eu não gosto de pão de ló, você faz pra mim um bolo de massa manteigada? Eu faço um bolo de massa manteigada. Por quê? Quem manda aqui no meu ateliê é meu cliente, né? Eu não posso falar para ele, não, de forma nenhuma, eu só faço pão de ló. Imagina, né? Ele quer a massa manteigada, eu vou fazer sim a massa que é de preferência dele, aquele paladar dele, né? Que ele gosta mais. Então é importante que vocês entendam isso, porque quando vocês começam a trabalhar, vocês têm que entender qual o tipo de massa. Se o cliente chegar para você e pedir uma massa específica, você sabe fazer, você tem uma receita lá que você vai atender seu cliente, né? Isso é importante vocês saberem. Então, o que vamos falar hoje? Eu trouxe algumas massas aqui para vocês verem, né? Pra gente falar dessas massas. Vou mostrar aqui para vocês essas massas aqui, para que o pessoal do YouTube aqui também para ver. Pera aí rapidinho, vou baixar para as pessoas verem aqui. Então, são essas massas. Vou tirar aqui o comentário só para vocês verem, tá? E eu vou falar especificamente de cada uma. Aqui, essas duas massas aqui da frente são massas do método esponjoso ou método espumoso, tá? Aqui a de trás é a massa amanteigada, essa daqui, e essa aqui com base de óleo. Então, eu vou falar de cada uma dessas massas e o método dela para chegar nessa perfeição de massa bem retinha, né? Bem assada. Então, vamos falar dessas massas específicas, tá? E aí que eu quero que vocês saibam. Perguntem o que vocês quiserem perguntar, tá bem? Que daí eu vou respondendo para vocês sem problema. Só um minutinho que deixa eu mexer aqui, pessoal do YouTube. Pronto. Aí vocês vão perguntando e eu vou falando e vou respondendo para vocês, tá? Então, o que acontece? As massas do método espumoso, existem várias massas que usam esse método, né? Eu vou falar algumas delas que vocês devem conhecer. Massa de pão de ló, que é a mais famosa, né? Que a massa, existem várias formas de fazer pão de ló. O pão de ló real, o verdadeiro pão de ló, é aquele que leva 3 ingredientes. E existem várias formas de fazer também esse pão de ló, tá? Ele é uma massa muito leve. Essas massas do método esponjoso são massas muito leves. Você pega a massa, ela é muito macia, uma esponjinha mesmo, ela é bem macia, tá? Essa aqui é outro método que usa do método esponjoso, ela é muito macia, ó, dá pra vocês verem como a massa é macia e super leve. Então, é massa neutra, combina com qualquer tipo de recheio, tá? Qualquer tipo de recheio mesmo. Seja um mousse, seja um brigadeiro, né? Qualquer tipo de recheio que você colocar, um ganache, ela vai combinar. Por quê? É uma massa neutra. Ela não é pesada que nem a massa manteigada, então assim, você pode colocar qualquer tipo de recheio que ela vai se adaptar super bem. Coberturas para essa massa. Quais as coberturas que você vai utilizar nessa massa do método esponjoso? Coberturas leves. Chantilly, chantininho, pode ser o buttercream, você pode utilizar, e o ganache também pode utilizar o ganache, de várias formas que são feitos os ganaches aí, que eu até tenho ensinado para vocês. Vocês podem também colocar o ganache em volta dessa massa. Só não pode utilizar a pasta americana, porque a pasta americana é muito pesada, e aí o que vai acontecer, seu bolo vai cair, ele vai desabar todo, vai ficar todo disforme, ele não vai ficar um bolo em pezinho, então ela não consegue se adaptar com pasta americana.
tá? Ou mesmo que você for usar cobertura de chantininho ou buttercream para essa massa, quando se você for colocar uma estrutura de pasta americana em cima dela, pesada, ou de biscuit, se for fazer um topo de biscuit, tome cuidado, vocês têm que fazer uma base porque ela pode também desabar. Não pode ficar muito na frente, que ela vai entortar. Então é uma massa muito lucrativa porque ela gasta poucos produtos, né? E mais ela tem esses detalhes que você tem que saber trabalhar para poder ter um bolo certinho, para não cair o bolo, você entregar para o cliente para o bolo cair. Então tem que levar em conta esses cuidados, né? E por que que ela é um método esponjoso, um método espumoso, né? Por quê? Porque essas massas, elas têm a fermentação mecânica, que é usada. O que que é a fermentação mecânica? A gente precisa aerar os ovos. Os ovos precisam ser aerados, precisam criar ar nesses ovos para elas fermentarem, né? Ter aquela fermentação e ficar macia, como essa massa que a gente, né, que eu mostrei aqui para vocês. Eu preciso que os ovos fiquem bem aerados. Então tem que bater bastante, né? Cada um tem um sistema. O pão de ló, existe o sistema frio, existe o sistema quente. Você tem que bater bastante os ovos para depois acrescentar os secos, né? Porque senão ele não tem fermento. Essa pão de ló não tem fermento. É só o que só vai levar 3 ingredientes: só o açúcar, só os ovos e o trigo. É a base do método esponjoso, são esses 3 ingredientes, né? Então o pão de ló vai levar só isso, não leva fermento, não leva bicarbonato e ele cresce. A massa cresce demais, né? Tanto a massa pão de ló quanto a massa chiffon, tá? Ela cresce muito. Você vai fazer o mesmo processo, só que a diferença da massa chiffon, vocês veem aqui, vocês olham a massa, vocês acham que é a mesma massa, né? Vocês olham para ela, não dá para entender que é uma massa diferente. Uma tá mais escurinha, outra tá mais clara, mas não é. O processo da chiffon, o que acontece? Ela leva mais ingredientes. Enquanto a pão de ló leva 3 ingredientes, essa aqui leva muito mais. No caso da chiffon, ela vai levar óleo e água, além dos outros ingredientes que são açúcar, manteiga não, açúcar, trigo, então, e os ovos. Ela vai levar água e óleo também na estrutura da massa, tá? A chiffon é assim. Tem também a genoise, que é uma massa da mesma forma que é feita a chiffon, só que a diferença é que ao invés de você colocar óleo, você coloca manteiga clarificada. O que é manteiga clarificada? Manteiga derretida, tá? Então você vai colocar manteiga derretida no lugar do óleo. Essa é só a diferença da genoise e da chiffon. Aqui no Brasil eles usam muito chiffon porque usa óleo, é mais prático, né? Não precisa derreter manteiga, manteiga é cara. Então é a mais famosa da chiffon, tá? Ela é muito macia. E o bom dessas massas, o método esponjoso, é que elas aceitam muito bem calda, né? Aceitam muito. Então, você coloca a calda, fica aquele bolo bem molhadinho. Então, aceita muito bem. Então, dá para fazer várias receitas aí com recheios maravilhosos que ela consegue se adaptar com qualquer um, tá? E vamos lá agora para o método de massa amanteigada. Que é um método aí que tem muita gente. Eu adoro comer com café, até nem precisa nem de recheio, não precisa nem de cobertura. Massa amanteigada é maravilhosa. Então, assim, o que é a massa amanteigada? Ela é um método cremoso. Para você ter uma massa bem estruturada, né, retinha do jeito que está aqui, depois eu vou falar dos erros que vocês cometem, que muita gente reclama comigo, que a massa afunda, né, que fica uma barriga na massa. Então depois a gente vai falar sobre os erros. Primeiro eu vou falar sobre os métodos, depois a gente chega nos erros, tá bom? Então, você precisa fazer a massa certinho, com todos os processos. Gente, qualquer tipo de massa, vocês têm que respeitar os processos dela. Se na receita que você pegou, você tem que bater a manteiga ou a margarina que seja com açúcar até ela ficar clara, você tem que bater até ela ficar clara. Se você não bater, você está aí pulando o processo. E aí vai dar um efeito ruim na massa, você vai dizer que a receita é ruim. Não é. Tem que seguir o passo a passo da receita, tá, gente? Então, é isso que é importante. Tanto na massa pão de ló, tanto na chiffon, genoise, todos os processos têm que ser respeitados para que você tenha uma massa perfeita, tá bom? Então, essa massa do método cremoso, geralmente você vai bater primeiro a manteiga com açúcar e depois você vai acrescentando os outros ingredientes. Existe o método cremoso invertido. O que seria o método cremoso invertido? É o inverso. Em vez de você bater a manteiga com açúcar, né, aerar primeiro, porque eu quero criar ar nessa manteiga, mesmo processo que a gente faz com os ovos, né, do pão de ló e na chiffon, a gente faz aqui com a manteiga. A gente cria ar nessa manteiga e depois acrescenta o açúcar, os ovos, depois os ingredientes secos, né? E o invertido é o contrário. Você bate primeiro, você mistura, né? Você mistura todos os secos e depois você vai acrescentando a manteiga devagarinho
em temperatura ambiente e fica uma massa perfeita, tá? Esse aqui foi do método invertido que eu fiz. Então, assim, a massa é perfeita, e saborosíssima, porque leva manteiga. Então, o que acontece? Esse é o método que vocês têm que respeitar. Então, o que acontece é que muita gente fala comigo, Vanessa, minha massa solou, minha massa, né, deu problema, então, talvez não foi respeitado os processos. Então, isso vocês têm que levar em consideração. Se é para bater manteiga bastante, bate a manteiga bastante, porque tem que ter um fundamento, e o fundamento é criar ar nessa manteiga, para que quando você colocar o fermento entrar em contato com o líquido, né, da massa e começar a aquecer no forno, aquele ar que foi aerado ali na manteiga, ele vai crescer com mais facilidade, vai ficar um bolo mais macio, tá bom? E temos também a massa com óleo, base de óleo, que também é muito usada, né? Alguém aí tem ainda perguntas? Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta aí. Cadê? Vamos ver, vou respondendo aqui, senão depois eu me perco. Tenho 4 discos de 20 centímetros para assar. Não cabem as 4 no meu forno. Posso assar 2 e guardar as outras 2 na geladeira para o fermento não agir? Se for massa amanteigada, massa à base de óleo, sim. Só não pode as massas à base no caso de pão de ló, do método esponjoso, não pode, tá? Então o que você vai fazer? Se você for bater uma massa amanteigada, né, ou a massa à base de óleo, e aí o que acontece? Você sobrou massa, você pode colocar na geladeira e até botar para assar no dia seguinte, sem problema. Pode ficar na geladeira 24 horas e o fermento não vai agir, tá? Agora, se você não for usar dentro de 24 horas, você congela essa massa, vai congelar e vai usar depois sem problema nenhum. O dia que você quiser, ela vai ficar até 3 meses na geladeira lá, congelada, e você depois tira, bota na geladeira, deixa chegar em temperatura da geladeira, depois você tira de temperatura ambiente e bota para assar. Dá um trabalho, então assim, evita de congelar. Se você não puder assar naquele dia, bota na geladeira e no outro dia você termina de assar, sem problema nenhum. Você não vai solar a massa do bolo vai ficar legal, entendeu? Então assim, é ótimo, porque às vezes está com a produção grande e não consegue assar tudo no mesmo dia. E para não perder desperdício de jogar fora, pode guardar na geladeira, tampado direitinho, tá tudo certo, tá bem? A minha massa, porque minha massa fica muito pesada. Então, acontece às vezes a sua massa ficar pesada porque você pode colocar trigo demais. Tem que rever essa receita que você tem. Ou você está batendo demais essa massa. Porque vocês sabem que massa de bolo não pode ser batida demais, né? Para misturar o trigo, porque não quero que vire pão, né? Não quero que o glúten desse trigo se desenvolva, porque ele vai ficar muito pesado. Então, verifica se você não está batendo demais essa massa, depois que bota o trigo. Então, assim, devagar, bate devagar, tá? Então, pode congelar, tá vendo? É novo, né? Mas pode sim, sobrou massa. Mas, gente, massa do método cremoso ou massa com óleo, base de óleo, tá? Nem a chiffon, método espumoso, método esponjoso, jamais você congela. Fez, tem que botar para assar, tá bom? Nem guardar para depois, não. Senão vai perder todo o ar das claras. Então, assim, só o método mesmo de cremoso e com óleo. O pão de ló eu faço na alta e corto. Ela é ótima. A manteigada esfarela um pouco para cortar. Então é melhor fazer os aros separados. Então, eu vou dar essa dica depois. Eu também asso tudo em aros separados e vou te explicar por que eu asso separados. É bem melhor. Eu acho que dá uma agilidade bastante na produção. Então vamos para a base de óleo, que eu cheguei na manteiga e acabei explicando mais coisas e não chegou. A massa à base de óleo. Gente, essa massa é muito prática. Tem muita gente que prefere usar essa porque manteiga é cara e acaba usando óleo, né? Não tem problema. Ela é uma massa pesada, tanto quanto a manteigada. Você pode usar com pasta americana, com buttercream, com chantilly, qualquer coisa. A única coisa que ela vai perder aqui em relação à massa manteigada é o sabor, né? Porque a massa manteigada tem mais sabor de manteiga, ela é mais saborosa. Mas, em compensação, a massa base de óleo, ela é muito mais úmida, tá? Então, o que acontece? O tipo de recheio que você vai utilizar com ela é qualquer tipo de recheio, qualquer tipo mesmo. Quer usar o mousse? Você pode usar com ela. Por quê? Porque essa massa, por ela ser úmida, ela aguenta ficar na geladeira por mais tempo e não fica seca. A base de manteiga, ela vai ficar dura, porque você sabe que a manteiga é mais dura, né? Quando ela vai para a geladeira, ela fica dura. Na temperatura ambiente, ela fica mais molinha. Então, quando vai para a geladeira, fica seca. Então, a gente não indica fazer com mousse, com a massa manteigada, tá? Faz só com brigadeiro, com recheios mais densos,
e é melhor. Ou ganache também pode ser. Mas a massa à base de óleo você pode colocar mousse sem problema, que ela vai se adaptar super bem. Você deixa na geladeira, ela vai continuar úmida por mais tempo. Uma coisa que polêmica que todo mundo fala, Vanessa, pode usar manteiga, margarina no lugar da manteiga? Pode, gente, pode usar, tá? Para massa de bolo sem problema. O que você vai ganhar onde? O que eu vou te dizer que é uma coisa boa que você vai ganhar se você botar margarina no lugar da manteiga? Umidade. Porque a margarina, ela fica entre a manteiga e o óleo, né? Vocês veem que quando bota a margarina na geladeira, ela não endurece, ela continua cremosa. Então, se você botar margarina aqui, a massa vai ter umidade, igual a do óleo, parecida com a do óleo, porém o sabor você vai perder um pouquinho no sabor. Mas aí é critério de vocês aí, né, no ateliê de vocês, na cozinha de vocês, identificar o que é melhor para você e para o seu cliente, né? Mas aí é só essa diferença que você vai ter. Não vai mudar a estrutura da massa, vai ficar perfeita do mesmo jeito, só vai perder um pouquinho no sabor, tá bom? Então vamos lá dos erros, vamos dos erros que vocês fazem na cozinha, né? Que acontece de ficar... Cadê? Então vamos lá falar primeiro de cortar a massa, né? Então, a situação da massa amanteigada esfarela, por quê? O que você tem que fazer? Aqui a minha massa, ela está em temperatura ambiente. Ela está esfarelando na minha mão, tá? Ela está esfarelando, ela esfarela mesmo. Normal. Isso acontece com qualquer massa de amanteigada ou massa à base de óleo. Por quê? Porque ela está em temperatura ambiente. Se você quer cortar tanto a massa com base de óleo quanto a de manteiga, você vai deixá-la na geladeira para você cortar. Porque quando você botar a massa amanteigada na geladeira, a manteiga vai endurecer. E aí o que vai acontecer? Vai ser mais fácil para você cortar, ela não vai esfarelar, ela vai ficar mais rígida, você vai cortar com mais facilidade, tanto com a faquinha quanto com esse cortadorzinho, né? Que esse cortador ajuda bastante, né? Esse nivelador de bolo. Aí você pode cortar. Eu vou te falar que eu sou adepta das antigas, assim, eu gosto de cortar com a faca mesmo, tá? Mas às vezes eu corto um pouquinho com a faca e aí eu tô tentando trabalhar isso aqui, mas já tô craque nisso aqui, mas eu gosto da faquinha mesmo. Às vezes eu vou pegar a faca e é mais fácil pra mim. Mas pode fazer com isso aqui. Aí você bota na geladeira, passa lá a faca ou o nivelador de bolo e tá tudo certo. E ela não vai esfarelar. Acabou o seu problema de esfarelar a massa, tá? Pois é, tá vendo, Tati? Acabou. Agora você pode cortar aí com nivelador, com faca, acabou o problema de esfarelar. Agora o que acontece? Eu também corto com faca de pão, é mais prático, né? Eu acho que também a gente vai no dedo ali, vai no rumo do disco e vai fazendo, vai cortando direitinho, sem problema. Mas o que acontece com vocês? Existem vários erros que eu vejo muitas alunas minhas que reclamam, né? Quando trabalham com essas massas amanteigadas e massas à base de óleo, que elas falam que o bolo sola demais, né? O bolo sola, o bolo afunda, o bolo da barriga. Então, assim, né? Um monte de coisa aí. Eu também gosto da faca, aí. Tem muita gente adepta da faca aí, muito bom. Isso aí, é bom das minhas. Então, tem muita gente que tem esse tipo de reclamação. Assim, as alunas de bolo solado, então, é o que eu mais ouço. As pessoas perguntarem como que eu faço meu bolo no solar. Vou falar pra vocês. Existem várias regrinhas que vocês têm que respeitar. Primeiramente, a massa de método esponjoso e espumoso não sola. O que vai acontecer é, se você esquecer de botar no forno, ela não vai crescer, ela vai ficar fininha, vai murchar. E aí, não tem história. Você esqueceu de botar no forno logo que preparou, ela vai murchar. Então, porque ela cresce muito, né? Essa massa, ela cresce demais. Então, assim, ela é muito fácil, eu gosto de trabalhar ela pela facilidade dela de produzir, né? Então, assim, ela vai crescer e não vai solar. Então, essa aqui você não vai ter problema com massa do método esponjoso. Agora, método amanteigado, né, e a base de óleo, você vai ter um probleminha assim. E o que eu vou fazer? Eu unto na forma, coloco somente um disco de papel manteiga no fundo e ela fica retinha. Isso aí, fica retinha. A pondeló amanteigada. Porque existem as pessoas que falam que a amanteigada não fica, por quê? Vou falar pra vocês, temperatura de forno. Gente, temperatura de forno é uma coisa que, assim, as pessoas não levam muito em consideração e estraga muito o bolo de vocês aí por conta da temperatura, entendeu? Não tem jeito. Então, vocês têm que conhecer o forno de vocês, tá? Porque a temperatura que eu uso aqui no meu, às vezes no seu é diferente. Então, vocês têm que realmente conhecer a temperatura. Como é que você vai saber se seu forno está com a temperatura certa? Porque eu sei que forno convencional é mais difícil, porque a gás, né, a maioria dos fornos que as pessoas têm é a gás. E o gás, o forno a gás, ele tem
uma perda de temperatura ali na parte de fora, ele fica mais quente no fundo, no meio ele tem uma temperatura melhor, mais estável. Então, se você for assar um bolo, né, no forno convencional, tente colocar ele mais no meio, né? Não coloca no fundo, que no fundo é mais quente, não coloca ele muito na borda, que na borda é mais frio. Então, tente colocar ele no meio, que geralmente no meio a temperatura é a mais correta. Mas vou falar uma coisa para vocês terem a certeza. É isso aí, Tati. Ó, a Tati já tá antecipando, a Tati já tá lendo meus pensamentos do termômetro, né? Então, para você ter certeza, olha o bichinho aqui, ó. Essa belezura aqui, que não é caro, gente. Acho que é uns R$25, né? Quanto foi aí, Tati, que você comprou? Acho que é R$25 isso aqui. Compra no Mercado Livre. Você bota no seu forno, gente. Esse aqui, eu tenho ele, eu não tiro ele do meu forno. Meu forno é industrial. Então, assim, eu sei a temperatura do meu forno. Qualquer que lá no termostato tá marcando uma coisa, aqui tá marcando outra. Eu levo em consideração aqui, né? Então, o que eu vou falar pra vocês? Vocês vão colocar isso lá onde você botou seu bolo, você coloca esse termômetro ali. Antes de colocar seu bolo, você vai ver se ele tá marcando a temperatura certa. Botou a 180? Né? Bota lá o seu termômetro lá dentro, liga no 180. Deixa dar meia hora lá, aí você olha o seu termômetro lá, se ele conseguiu ficar estabilizado lá em 180. Não, ele não estabilizou, Vanessa, ele está em 190. Então, você sabe que para o seu forno ali, a temperatura dele ficar em 180, você tem que colocar 170, né? Que ele sempre marca 10 a mais. Então, você vai colocar 170 para ele assar em 180. Então, é assim que você vai conhecendo o seu forno, tá bom? Então, esse é uma dica, assim, maravilhosa para vocês não errarem mais em temperatura de forno, tá? Porque o que acontece? Quando o bolo sola, vocês fazem um bolo, uma das formas, vou falar várias aqui, tá? Uma das dicas para vocês não solarem mais bolo. Vocês vão fazer o quê? Colocar uma assadeira com água no fundo do forno, ajuda a massa a ficar úmida. Isso aí, ótima dica, André, ajuda mesmo. Bota a água lá no fundo também, deixa a massa mais úmida, é ótima dica. Para não solar mais bolo, eu sempre falo essa dica. Vocês vão misturar o trigo com o fermento antes de colocar na massa. Você sempre faz isso, gente. Tanto bicarbonato, vão misturar ali, misturou e depois você bota na massa. Devagar você vai misturar na massa. Jamais você bate massa como se fosse bater massa de pão. É devagar, tá? Misturou ali. Nada de ficar misturando demais a massa, ficar batendo demais a massa. Você tá conversando e tá batendo massa. Acabou, já era. Desenvolveu o glúten da massa, quando você botar para assar, o bicho vai ficar pesado. Então, esquece isso. Misturou devagar lá o trigo, por isso que é bom peneirar o trigo, tá? Que daí ele sai tudo bonitinho lá e você mistura a massa tranquilo. Então, essa é uma dica. Outra dica, fermento de vocês. Vocês têm que saber se o fermento de vocês está na validade. Porque às vezes você usa o fermento, está muito tempo na geladeira, você não acha que está na validade, e aí você bota o fermento e já passou da validade e vai solar seu bolo. Então, diquinha, hein? Meus caseirinhos queimaram? Ah, não pode, gente. Esqueceu do forno, Patrícia? Não pode queimar, não. E aqui a dica que eu vou falar com vocês. Fermento de vocês, para saber se o seu fermento está na validade. Que às vezes está lá escrito que está na validade, mas não está. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma água quente, pega uma água no copo, uma xícara, bota ali uma aguinha quente, um pouquinho de água, pega uma colher ali do fermento e bota nessa água quente. Se ele borbulhar, crescer, é que seu fermento está ótimo, perfeito para ser usado. Então, dica boa demais. Outra dica que é para massa de bolo que você usa bicarbonato, né? No lugar, você sabe que o fermento é o bicarbonato com amido de milho e um cremotartar, um ácido, né? Na maioria das vezes é cremotartar. Então, é bicarbonato com esses dois elementos. Então, muitas das vezes a gente usa o bicarbonato no lugar do fermento, porque a massa tem um ácido, né? E em contato com o bicarbonato, ele fermenta o mesmo processo. Então, às vezes você usa bicarbonato. Para saber se o bicarbonato também está no tempo, está na validade, você pega uma xícarazinha de vinagre e põe o bicarbonato lá dentro. Se ele borbulhar, crescer, ele está ótimo, perfeito para você usar. Então, nunca mais vai ser esse problema que você vai solar seu bolo. Então, vamos lá, na dica, outra dica. O fermento está ok, a validade. Você misturou o fermento no trigo, está ok. Agora, vamos para o forno, temperatura do forno. Já conheceu a temperatura, então já sabe que seu forno está na temperatura de 180 graus. Ok, tá tudo certo, seu bolo não vai solar mais. Acabou o problema de solar bolo. Botou lá, acabou o problema. Seu bolo agora não sola. Então, são coisas que vocês têm que levar em consideração para que seu bolo fique perfeito.
É lógico se você respeitar todos os processos da receita também. Isso tem que levar em consideração. Então, nunca mais seu bolo vai solar. Se fizer tudo direitinho, acabaram os problemas, tá bom? Farinha com fermento não é bom, tá? Não é bom. Não compra farinha com fermento. Eu uso o fermento por último, passo na primeira, dá super certo. A história de usar o fermento por último, pode acontecer de ficar bolinhas de fermento durante na massa, né, espalhadas, e aí às vezes ele fermenta mais um lado e não fermenta mais o outro. Por isso que eu gosto de misturar no trigo, tá bom? Porque aí ele vai pegar a massa inteira e a massa inteira vai fermentar toda linda. E o que vocês têm que levar em consideração aí, que ela falou, perguntaram aí se é a farinha com fermento. Por que não usar farinha com fermento? Vou falar por quê. Você sabe quanto de fermento tem na sua farinha que você comprou? Eu não sei. O fabricante botou o fermento lá dentro e disse que ela tem fermento, mas eu não sei a quantidade que tem. Então eu vou usar na minha massa a farinha com fermento, vou achar que tem a quantidade certa. Às vezes tem fermento de mais e às vezes tem fermento de menos. E aí estraga meu bolo. Então não é bom comprar. É melhor você saber a quantidade certa que está na receita. Se tem 7 gramas de fermento, 14 gramas de fermento, são 14 gramas que você tem que colocar. Porque a quantidade de líquido que tem naquela massa é para aquela quantidade de fermento, para fermentar ele todo por igual e ficar um bolo bonito. Então você tem que respeitar isso. Não compre jamais farinha com fermento. Esquece isso. Tira da sua lista de compras, né? Compra farinha normal, qualquer uma farinha você vai usar, tá tudo certo, tá bom? Então são essas coisas importantes que você tem que levar em consideração, tá? Meu bolo, quando tiro do forno, baixa um pouco. Então, vamos falar agora nessa parte do baixar um pouco. Uma dica para seu bolo não baixar mais assim dessa forma, tá? Principalmente com massa amanteigada à base de óleo, eles abaixam mesmo. O que pode acontecer? O choque térmico. Imagina você, seu bolo tá lá dentro do forno a 180 graus. E aí, para que serve o umidificante na massa? Vou já falar. Aí o que você vai fazer? Aí o forno tá 180. Daí você tira a sua massa do bolo desse forno de 180. O que vai acontecer? Sua temperatura aqui ambiente está na faixa de 25 graus, 35 graus. Você dá um choque térmico nessa massa de bolo. Daí ele baixa o fundo lá. Geralmente acontece isso. Então o que eu vou indicar para você? Como eu não conheço a sua receita, né? Para eu ter certeza o que acontece, eu poderia ver a sua receita para saber. Como eu não sei, a maioria das vezes é isso que acontece. Então, você vai desligar seu forno, vai deixar essa massa de bolo lá uns 5 minutinhos com o forno desligado. E aí você vai abrir o seu forno e deixar ele um pouquinho para aquela temperatura do forno sair. E quando você tirar seu bolo, ele não vai ter o choque térmico, a temperatura já foi baixando devagarinho. E quando ele chegar na temperatura ambiente, ele vai estar ok, ele não vai baixar, não vai afundar, não vai ficar aquele buraco, tá? Então faça o teste aí, que essa dica é muito boa e super funciona. Tá? Pelo menos aqui eu faço isso. Tem algumas receitas que elas não são equilibradas e aí pode acontecer isso. Então faça isso, que agora tenho certeza que a sua receita, o seu bolo não vai afundar mais, tá bom? Vamos lá, não sei para que fabrica essas farinhas com fermento, também não sei por que fabrica, né? O povo, fabricante, essa indústria faz assim, eles acham que a pessoa vai vender porque as pessoas querem, acham mais prático e vende. E aí as pessoas compram e acabam estragando, né, a receita, né? Meu bolo, depois que assar, fica com as laterais duras. Então, Jéssica, deixa eu te falar o que acontece com o seu bolo. O seu forno está muito quente, então você tem que diminuir a temperatura do seu forno. Vai na dica que eu te falei para conhecer seu forno. Se você não tem um termômetro, você tem certeza que pode baixar mais um pouquinho a temperatura, que eu tenho certeza que não vai torrar mais as laterais, tá bom? Baixa um pouquinho que ele vai assar e vai assar por completo. Que às vezes ele fica todo pretinho e dentro fica cru. Aí você tem que deixar ele assando, porque a temperatura está muito alta, tá? Então você deixa ele mais na temperatura mais baixa, que aí vai estar tudo ok, vai assar direitinho. Existem pessoas, né, confeiteiros, chefes confeiteiros, que dão as dicas de não pré-aquecer o forno para massa amanteigada ou massa à base de óleo. E funciona, tá? Funciona. Você só nessas receitas. Aí você vai botar a massa lá e depois liga o forno e aí a massa vai crescendo devagarinho. Eu não gosto, tá? Eu, Vanessa, não gosto. Eu aqui uso forno pré-aquecido, que para mim é muito mais certo, muito mais tranquilo, porque eu tenho certeza que todo forno vai estar na temperatura ideal que eu quero. Porque se eu deixo o forno aquecendo devagarinho, meu bolo tá lá dentro, pode ser que ele tenha uma temperatura, ele vai aquecer de um lado,
o outro lado não vai aquecer direito, até ele ficar com a temperatura toda por igual, pode acontecer de dar erro no meu bolo. Então, assim, eu vou falar para vocês que eu sei que muita gente fala e dá certo. Tem muita gente que faz e dá certo, tá tudo ok. Então, assim, se vocês quiserem experimentar, eu sei que dá certo, mas assim, eu não gosto. Então, assim, é só uma dica que às vezes a pessoa tá lá, não esqueceu de pré-aquecer o forno, né? E tá com a massa pronta, daí tu põe lá dentro e ela vai levar só a massa manteigada à base de óleo, tá? Ou então você bota, eu prefiro botar na geladeira, esperar lá um forno pré-aquecer, depois você tira e põe, né? Que eu acho que é melhor, eu prefiro, tá? Eu tô falando porque muita gente fala e dá certo, eu dou essa dica. Às vezes a pessoa vai fazer, já faz há um tempo, né? E também é uma opção. A partir de que horas eu começo a ligar o forno? Então, o forno uns 10, 15 minutos. 15 minutos é porque eu não sei como é que é o seu forno, não sei o tamanho do seu forno, né? A maioria fala 20 minutos, porque se o forno for muito grande, ele demora para aquecer, né? Então, assim, vai depender do tamanho do seu forno. De 15 a 20 aí, tá? É melhor. Eu sempre pré-aqueço também. Eu tenho uma impressão até o bolo de rolo, que é super fininho, a minha massa tem que pré-aquecer 30 minutos antes. Então, tá vendo? Porque o forno depende da temperatura do seu forno e do tamanho do seu forno, né? Meu forno é grande e demora, mas eu prefiro. Então, pois é, eu também sou assim, né? Então, essas coisas você tem que levar em consideração. Outra coisa, eu falei da massa, falei que vocês não podem bater a massa. Que isso aí, gente, o tanto de gente que a aluna minha que tem o bolo sólido porque bate demais a massa, tem demais, gente. E a gente esquece, acha que tá acostumado a mexer rápido, mexe devagar, não precisa bater a massa. Isso aí acontece demais, a pessoa solar o bolo dessa forma, né? Ah, tá, o emulsificante. Então, o emulsificante, ele é usado na massa só para dar volume, tá? Só para dar volume. Eu, assim, não indicaria você colocar em massa nenhuma, que eu acho que dá um valor, um sabor tão residual na massa, tá? Então, assim, as grandes fábricas de bolo, elas usam porque dá mais volume e rende mais a massa. Então, assim, só para dar volume. Eu não gosto porque eu acho que é muito químico, tem um sabor residual muito forte. Então, assim, eu prefiro não usar. Pega uma receita de uma massa gostosa, boa, e usa sem emulsificante, que eu acho que agrega muito mais qualidade pro seu produto, tá? Então, emulsificante eu não indico a vocês usarem, por conta disso, do sabor, tá? Não é legal, não. Quando eu aqueço o forno, ela assa em 15 minutos. Mamãe morre de rir. E fiz fácil bolo em 5 minutos. Nossa, olha lá, em 5 minutos. As minhas massas aqui, elas assam em 12 minutos, rapidinho. Por favor, meu forno elétrico é ótimo, mas é um modelo antigo. Então, gente, seu forno elétrico, eu adoro forno elétrico. Para mim, o melhor forno que tem é forno elétrico. A temperatura dele fica por igual sempre. Então, assim, pode deixar lá que não vai dar erro, não. Pode, mesmo que seja antigo, tá? O emulsificante seria a maisena, o produto que vende mesmo. O emulsificante é um produto que vende pronto, né? Um produto que vende emulsificante é para sorvete, para bolo, é emulsificante. O produto ele é cremoso, né? A maisena é outra coisa. Gosto ruim, que é que tem só sorvete mesmo. Pois é, aquela é residual. Tem resistência embaixo e em cima. Devo deixar de cima sempre zerada. Então, se forno elétrico, ele tem um grill, deve ser um grill. A parte de cima geralmente é um grill. O grill você deixa desligado, só a parte de baixo, tá? Daí você bota o bolo mais em cima para não queimar a parte de baixo. Deixa o seu bolo mais em cima e desliga o grill. A parte de cima você desliga. E às vezes no glacê, mas bem pouquinho. No glacê acho que até dá, né? Eu vou cortando a massa do bolo aqui para vocês verem. Eu quero que vocês vejam a massa por dentro, tá? Para vocês verem a diferença. Vou botar aqui. Qual a diferença delas? Porque é importante vocês verem a diferença. Vocês vão falando, tem resistência embaixo. A maisena na massa manteigada? Não precisa, tá? Não precisa. Maisena na massa manteigada. Vanessa, que massa que você assa em 14, 15 minutos? Então, Tati, é pão de ló. É o pão de ló de 3 ingredientes, que eu asso em 12 minutos. 12 minutos, 13 minutos, assim, quando é um pouco maior, em 13 minutos. É pão de ló. Essa é a pão de ló que eu vou mostrar pra vocês. Os 3 ingredientes, rapidinho. Eu boto, nossa, 40 segundos demora demais. Ó. Essa massa aqui, gente, ó. Olha como ela é linda. Essa é a base de óleo, tá?
Olha como ela é linda também. Uma massa grande, boa para trabalhar pasta americana, que ela é bem densa, tá vendo? Então, gente, a questão do bolo que demora mais, vou falando com vocês aqui. O que vocês vão fazer? Pois é, vamos lá agora, eu vou dar essa dica para vocês usarem aí na cozinha de vocês. Forma baixa. Você vai dividir a massa. A minha massa também, de pão de ló, ela demorava 40 minutos, 45 para assar. Quando eu fazia naquela forma alta, né? Aquela forma alta. Aí você tem que assar porque é mais massa, mais quantidade de massa, ela demora mais para assar. Então, o que você vai fazer? Para diminuir seu tempo, porque eu trabalho, meu método de ensino é isso, para as minhas alunas, todos os meus cursos, eu falo a mesma coisa, gente, se você trabalha sozinho nessa cozinha, para você ganhar dinheiro, é o seu tempo, né, o seu lucro está no seu tempo, quanto mais tempo você fica trabalhando, menos você, né, a não ser que tenha muita encomenda, né, se você fazer um bolo, demorar 5 horas para fazer um bolo, aí não dá, você não consegue ganhar tanto dinheiro, imagina, 5 horas no dia para fazer um bolo. Então, quanto menos tempo você gasta nessa produção desse bolo, mais chance de você ganhar dinheiro você tem. Porque em 5 horas você consegue fazer 5 bolos, fazer e finalizar. Eu tô falando fazer e finalizar tudo, finalizar o bolo. Então, assim, em vez de você levar 5 horas para fazer, decorar, rechear, né, um bolo só, em 5 horas você consegue fazer 5 bolos e aí ganhar muito mais dinheiro. Então, assim, é economizar tempo. Então, o que eu falo? Comprar formas mais finas. Tem que comprar formas mais finas. Né? Que aí você divide a massa em 3, em 4. A massa já sai dessa forma, gente. A massa já sai assim, eu não preciso de cortar. Ela já sai desse jeito, 12 minutinhos, tá pronto, 15 minutinhos. Não, 13 minutos essa aqui leva no máximo. Né? Se ficar até mais, ela assa demais. Então, 12 minutinhos, ela já sai assim, bonita, né? A massa de óleo serve para fazer bolo de pote? Serve para fazer bolo de pote. Eu indicaria a massa chiffon ou a massa de pão de ló, tá? Para fazer bolo de pote, eu prefiro porque elas são mais leves e eu acho que fica até legal, mas se for fazer a base de óleo também pode. Essa aqui é pão de ló de 3 ingredientes. Olha que coisa linda, gente, essa massa. Olha a maciez dela, tá vendo? Super leve, maravilhosa. Você acredita, 3 ingredientes essa massa e quando eu boto ela cresce, ela dobra de tamanho, né? Tá maravilhosa. É uma massa mais lucrativa que essa? Não tem, com 3 ingredientes não tem, né, gente? A Tati que diga, né, Tati? Então, leva 45 minutos porque é muito alto. Aí tenta comprar menor, Tati. E aí, né? Ó, a Tati é que nem eu, apaixonada nessa massa de 3 ingredientes. É maravilhosa, gente, maravilhosa. Essa aqui é só nos meus cursos mesmo que eu ensino, tá? Porque é uma massa essa massa que me levou até onde eu tô, né? Assim, ela me trouxe até onde eu tô, na verdade. Então, assim, ela é minha paixão, foi com ela que eu comecei na confeitaria, foi com ela que meus sonhos começaram a se realizar. Então, assim, eu tenho realmente um amor muito grande por ela, porque é uma massa que eu faço tudo quanto é tipo de bolo com ela. Então, assim, ela nunca me deixou na mão, né? Então, assim, meus clientes amam. Então, no meu curso eu falo disso muito porque ela é lucrativa. Ela que me fez, porque eu posso colocar qualquer tipo de recheio com ela e não encarece meu preço final, porque ela me dá um lucro muito grande. Então, é maravilhosa, né? O curso vou abrir vaga terça-feira, tá? O curso vai abrir vaga terça-feira e aí eu vou ensinar essa massa chiffon. Na terça-feira eu vou fazer uma masterclass gratuita. Olha, essa aqui é chiffon, tá? Que leva óleo e leva água. Gente, a masterclass gratuita, vocês têm que se cadastrarem, tá? Vocês têm que se cadastrar lá no link da minha bio para participar. Só vai receber a aula porque a aula vai ser ao vivo. Então, assim, eu não vou deixar aberto igual eu tô falando aqui com vocês. A aula vai ser gratuita, então eu vou ensinar a fazer essa massa chiffon. Eu vou ensinar a montar um bolo maravilhoso com cara de Natal, com recheio maravilhoso. E vou ensinar a finalizar uma forma tão prática, tão fácil para vocês usarem para a vida inteira, tá? Então, assim, vão lá, se cadastrem para vocês participarem, porque é gratuito, tá? Depois que o bolo fica pronto, temos que colocar calda nele. Tem que colocar calda, tá? Porque senão, não coloca demais, senão vai virar um pavê. Coloca uma caldinha só para deixar ele um pouco molhadinho, daí tá tudo certo. As formas mais finas, isso, tem que colocar as formas mais finas, não é aquelas formas altas não, tá? Pra assar. A Tati também é apaixonada também no pão de ló, né, Tati? Ai, também, gente, sou apaixonada. É minha paixão. Agora eu vou cortar a manteigada. Fiz essa bom de 3 ingredientes. Amei, recheando com cocada. Ai, cocada, delícia, cocada, hein? Também amo cocada.
A massa de pão de ló com 3 ingredientes é perfeita demais. Ó, essa aqui eu cortei pra vocês verem. Olha que delícia essa massa também, amanteigada. Gente, igual eu falo, massa de bolo, todas são maravilhosas. Eu sou apaixonada por todas, né? Eu tenho, lógico, é aquela coisa, eu tenho paixão por toda, mas amor eu tenho pela minha pão de ló, né? Então, assim, paixão a gente tem por várias coisas na vida, mas amor mesmo a gente reserva um lugar para uma coisa mais especial. Então, a pão de ló realmente eu tenho um amor maior, né? Como eu falei pra vocês, porque é a minha história, né? Então, eu faço isso, eu falo nos meus cursos, eu ensino nos meus cursos, porque é a massa que pra mim é mais perfeita de todos, porque ela é mais lucrativa. Então, pra mim é que funciona, né? Mas a calda é fria, tá? A calda é fria, você bota a calda fria. Pode ser caldo de açúcar com água e baunilha. Eu já coloquei no meu feed lá até uma receitinha, vocês podem ir lá, tá? E então, assim, vocês vão trabalhar com a massa que vocês querem trabalhar, né? As minhas alunas, depois que conhecem pão de ló, ficam doida, alucinada. Então, assim, não deixa, porque é mais fácil de fazer, mais prático. Então, você já bota no cardápio lá e o cliente fica apaixonado porque não é uma massa ruim, de pesada, né? Que você come, se você não quer nem comer outra massa porque é tão pesada, outro pedaço de bolo. Você come 2, 3 pedaços e não fica enjoativo, né? A proporção de massa de recheio, terça-feira eu vou falar da proporção, porque eu vou montar aquele bolo, eu vou falar da quantidade certinha, vou montar o bolo e vou ensinar assim, na Masterclass, na terça-feira, tá? Vai ser o mesmo horário que eu tô fazendo esse aquecimento, vai ser 19h27, e aí, mas só vai assistir mesmo quem tiver o link que eu vou mandar para quem se cadastrar, tá? Água, baunilha e açúcar, caldinha, só isso. Boa noite. Uso leite condensado e água também. Leite condensado e água tá perfeito, que é mais prático, né? Já tá ali, já põe, fica maravilhoso, fica uma delícia, tá? Tem gente que usa também, bota em vez de ser água, bota leite também, né? No leite condensado, fica gostoso também. Então é prático, fica ótimo. Então, assim, essas massas esponjosas são perfeitas para montar bolo no pote, para montar torta no pote por conta disso. E eu gosto de massa porque ela é muito, muito, muito versátil, né? Você consegue montar com qualquer coisa. Bota frutas frescas, coloca geleia, tudo fica bom. Já se cadastrou, Tati? Isso aí, né? Não vai perder não, né? Então, aquele bolo, eu sempre tô postando o bolo que eu vou ensinar. É maravilhoso, gente. E assim, além, vocês sabem, quem tá me acompanhando aqui, quem são minhas alunas daqui das lives, e são minhas alunas, sabem que como eu dou dica de outros recheios, de possibilidades para você fazer com aquelas massas, os recheios que eu ensino, né? É uma montagem de bolo. Então eu dou muita dica porque é importante vocês saberem criarem, né, em cima daquilo ali. Para se cadastrar, você vai no link da minha bio, tá? No Instagram tem um link ali. Aí você se cadastra na Masterclass da Confeitaria Sem Drama, tá? Pode se cadastrar lá e tem que confirmar. Você vai no seu e-mail e confirma, porque aí você recebe. Se só se cadastrar e não confirmar, aí você não vai conseguir receber o link, tá? Então, se cadastra, você vai receber o e-mail para confirmar, é só confirmar, tá bem? Mas é isso. Mais dúvidas sobre massa de bolo, gente? Ou dúvidas de recheio, cobertura? Pode ir falando que eu vou tirando a dúvida de vocês aqui, tá? Existe uma reclamação também de algumas pessoas que falam, umas alunas, sobre a massa ficar molhadinha em cima, né? Ela fica, que eu não tenho nenhuma aqui, ela fica molhadinha, na hora que sai ela fica muito úmida em cima. O erro que acontece também nesse tipo de massa é o excesso de açúcar, tá? Então, assim, se alguma vez alguma receita sua ficou dessa forma, é que você tenha colocado um pouco mais de açúcar, o suficiente. Você tira um pouquinho de açúcar que ela vai ficar normal, tá bom? Descobri você essa semana, amei suas aulas. Você é diferente, dá muitas dicas. Muito obrigada, muito obrigada. O bolo bem fofo, consegue segurar outro em cima? Consegue, tá? Eu vou te falar que eu uso, como eu falei pra vocês, meu amor, né? É essa pão de ló aqui de 3 ingredientes. E muita gente fala que pão de ló não aguenta bolo de andar, não aguenta. Então, assim, eu monto naked cake de 3 andares com essa massa. Eu já montei, já entreguei numa chácara e o bolo chegou intacto, normal. Porque eu tenho um método para esse bolo ficar intacto e não rachar, e não ficar torto, e não cair. Então, assim,
estrutura. Você tem que estruturar e tem uma forma de você fazer isso com essa massa. Tem muita gente que não trabalha com ela que fala que ela é insegura. Se você não consegue fazer as coisas certinhas, aí ela vai cair. Como qualquer massa, se você não estruturar direito, vai cair. Então, assim, essa eu uso porque, como eu falei, ela é muito prática, lucrativa. Então, eu continuo usando ela. Agora, ela só não sustenta pasta americana porque ela vai um peso, né? Ela vai pesar toda na massa, né? Como eu monto o bolo, um bolo em cima do outro, ele não vai estruturado em cima da massa. Ele vai em cima de uma estrutura que eu monto. Então, aí ele não cai. E tem uma forma também para ele ficar direitinho e não cair, tá? Vamos lá. Tenho dúvida sobre rechear com chantininho, se ela consegue dar estrutura. Claro que dá. No meu curso eu ensino a chantininho espatular um bolo semi-naked com essa massa, dá sim, tá? Vou ensinar a espatular com ganache também, ficar retinho, todo chocolatudo também. Então assim, dá sim. A massa de pão de ló, 4 aros de 20 não vai caber no meu forno. Como vou fazer? Então não vai ter jeito, Tati. A de pão de ló, ela não espera. Aí você tem que fazer, ir assando de pouco em pouco, tá? Faço 2 e as outras 2. É isso aí. Você vai ter que fazer isso, vai ter que assar. A massa de pão de ló de 4 aros não vai caber no meu forno. Então você vai fazer 2 de 20, né? 2 aros de 20, vai fazer 2, assa. Depois você bate de novo e assa mais 2. Eu fazia assim quando eu tinha um forno convencional. Quando era muito grande, só que o meu forno convencional é grande. Ele dava aquela de 35 centímetros, dava só 2. E aí eu assava 2, depois tirava e tinha que assar outra. Era assim, não tem jeito, tá? Quem tem forno pequeno, a gente tem que fazer isso. Faço 2, outras 2. Não troca massa. Se você fizer pão de ló, é pão de ló. Não faz isso, senão... Por que acontece? A massa amanteigada, ela é muito pesada. E quando você for montar, você vai botar a manteigada aqui, vai botar o pão de ló no meio que seja, vai botar a massa manteigada e assim. E na hora que o cliente for comer, ele vai sentir uma textura diferente. Não vai ficar saborosa, tá? Não vai ficar legal, não. Então, se você faz massa manteigada, faz todo o bolo amanteigado. Pão de ló, todo bolo pão de ló. Mesmo a chiffon também eu não gosto. Chiffon é tudo chiffon, tá? Genoise é tudo genoise. Então, assim, não mistura massa, tá bom? Que não vai dar estrutura legal no seu bolo, não. E nem textura, nem sabor legal. Como você faz o glacê mármore? Eu já ensinei aqui na aula de biscoito natalino o glacê para colocar, para decorar biscoito, para decorar até em pasta americana mesmo, o ponto, tá? Vai lá naquela aula, tá lá no IGTV, vai lá na aula que tá lá, tá bom? Quem tem forno pequeno, gente, não paga, tá? Para se cadastrar é gratuito. A Masterclass, no dia 10, que eu vou montar um bolo natalino, com cara de Natal, na verdade, não é natalino, é com cara de Natal. Ele é um bolo que você vai vender o ano inteiro, tá? O ano de 2021 você vai vender o 2021 inteiro. Ele tem cara de Natal porque ele é sofisticado, tá? Então, assim, é um bolo que você vai fazer diferença, sim, mas ele é muito prático para você fazer. E a Masterclass é gratuita, tá, gente? Não cobro nada, vocês vão assistir, vão aprender a massa chiffon, um recheio maravilhoso. Vou dar a opção de outro recheio para vocês usarem na massa. Vou finalizar ele, perfeito para vocês. Vocês vão embora com a receita para vocês, tá bem? Então é gratuito, pode ficar à vontade. Vão lá se cadastrar e confirmar que não vão pagar. Só vai pagar o curso que eu vou abrir vaga no mesmo dia à noite. Mas assim, só para quem quiser realmente aprender mais coisas, quem puder, né, aprender. Mas não, a Masterclass é gratuita, tá bem? Tem diferença de ovo caipira? Então, gente, ovo caipira, a diferença é que ele tem mais amarelinho, né? Ele tem um pouco mais de gordura. Então, assim, ele é mais amarelinho e tem mais um pouquinho de gordura. Ele é um pouco mais forte, né? Que a gente diz até na roça, a gente diz, um ovo caipira é mais forte. E se você usar na massa, ele vai ficar a massa amarelinha, mas não dá diferença, tá? Então, assim, o ovo caipira é mais caro, né? Então, assim, eu acho que pra gente que quer viver da confeitaria, né? Ganhar dinheiro na confeitaria, eu acho que tentar baratear é o melhor. Então, assim, eu acho que não é o ideal. Só se você for trabalhar com pão. Aí com pão eu digo que é ideal, com macarrão é ideal, mas para bolo não precisa, tá bom? Para cadastrar na Masterclass, lá no link da minha bio, tá bom? Vocês vão lá e se cadastram. É só ir lá, tem um linkzinho e se cadastra lá. Eu até fiz um story hoje, que eu até coloquei o link para vocês arrastarem para cima para chegar lá na página e se cadastrar e confirmar, tá bem?
Então, nesse curso que eu vou abrir vaga depois da Masterclass, tá, gente? Uma coisa, então outra coisa. A Masterclass é gratuita. O meu curso que eu vou abrir vaga na terça-feira, depois da Masterclass, eu vou ensinar os bolos. O curso tem bolo, tem macarrão, vai ter panetone, mas eu não posso contar todos os detalhes. Os macarrões também vai estar no curso, tá? Então, assim, gente, e a oportunidade que eu vou mostrar pra vocês na terça-feira é incrível. Então, assim, quem tem vontade de aprender macarrão, aprender a fazer panetone agora pro Natal, aprender a fazer bolos com essa massa de 3 ingredientes, vai ser a última oportunidade que eu vou dar esse ano, entendeu? Então, assim, tá incrível. Tem uma surpresinha que eu vou falar só pra quem assistir a aula ao vivo. Então, quem tiver lá vai saber e, olha, não vai se arrepender, tenho certeza, tá? Recheio de leite ninho, fica firme e não desandar. É ponto, gente, é ponto de brigadeiro. Você tem que mexer na panela e chegar no ponto do recheio, tá? Aquele ponto do castelinho que eu sempre falo. Então, assim, é ponto. Você tem que ficar mexendo na panela até dar ponto. O ninho não, ele fica firme. É só chegar no ponto certo, tá? Eu tô esperando, eu tô aqui, ó. Amanhã tem, já amanhã, a live de amanhã, toalha felpuda. Alguém sabe, conhece a toalha felpuda? Conhece esse bolo maravilhoso? O valor do curso terça-feira eu vou falar, porque não posso falar ainda. Então, assim, vale muito a pena. Vai lá na terça-feira que você vai ver só como vale muito a pena. Não é caro, absurdamente caro não, tá, gente? É, ó, pelo tanto de coisa que eu vou oferecer pra vocês, vocês vão ver só. Posso confeitar o bolo de um dia pro outro? Claro, tranquilo. Vou feito o bolo e deixo na geladeira, né? Deixo na geladeira, dá tudo certo. Eu faço direto isso aqui. Só finalizo se botar alguma coisa no dia seguinte, mas o bolo fica na geladeira tranquilo, tá? Então pronto, vamos lá. Terça-feira, amanhã vou continuar a live, então assim, amanhã tem receita. Não conhece toalha felpuda? Então, Tati, você vai conhecer, gente. Mas talvez vocês conheçam por outro nome. Aquele bolo de coco, quadradinho de coco, que embala. Então amanhã eu vou ensinar a embalar ele com um formato maravilhoso, super sofisticado, gelado, né? Isso aí, esse bolinho mesmo, tá? De nada, agradece, obrigada a vocês, tá? Mas amanhã, então tem essa receitinha desse bolo maravilhoso, vocês vão ver. E aí eu vou dar uma roupagem nele bem bonita, para vocês colocarem na cesta de Natal aí, né? Para vocês começarem, porque ele é um bolo barato para vocês venderem. E, gente, o sabor dele é maravilhoso, tá? Ele é super fácil para fazer. Então faz naquela forma grandona, vai cortar os quadradinhos, eu vou ensinar tudo direitinho amanhã. Então eu vou dar uma roupagem nele bem bonita, bem sofisticada para vocês venderem, tá bom? Amanhã às 19h27, tá? O mesmo horário de sempre. Essa semana todinha, e segunda-feira e terça-feira vai ter aula aqui. Então, só que terça-feira, na verdade, é só para quem se cadastrar, não vai estar no Instagram. É só um link que eu vou mandar para as pessoas, eu vou estar ao vivo, vou abrir perguntas depois, tá? A receita do bolo toalha felpuda pode assar na forma de buraco? Pode assar. Só que ele é bem é um método espumoso, né? Então ele é bem leve. Então, assim, pode assar. Você pode até colocar um papel manteiga assim, na forma de buraco, até indico, porque é mais fácil na hora de você tirar, tá bom? Mas pode sim, untando direitinho a forma, pode sim, tá? Obrigada, sou muito simpática, obrigada. Gente, então olha só, amanhã vamos todo mundo aprender toalha felpuda e essa semana é só receita de massa de bolo. Então, para quem não tem uma massa de bolo aí, né, não consegue ter uma massa de bolo gostosa, uma massa de bolo que não afunda, né? Você quer uma massa perfeita, retinha, então fica essa semana, que essa semana vai ter massa de bolo para todos os gostos, esponjoso, amanteigado, úmido, tudo. Então essa semana é para quem não tem uma massa perfeita ou para quem quer mais receitas, né? Para inovar aí no cardápio, então essa semana. É cada nome, né? Toalha felpuda, é porque o coco ralado, é por causa disso. Ah, não, mas não precisa. Você está em Salvador, é online, você vai assistir online, não precisa estar aqui não. Vai se inscrever, vai lá que se inscreve aí que a aula vai ser toda online. É um link que eu vou passar para todo mundo, é só assistir. Tá bom, meus amores? Olha lá. Então amanhã às 19h27 vou esperar vocês, tá? Beijo grande. Ó, quero ver vocês fazendo esses bolos lindos. Essa semana só tem bolo gostoso, tá bom? Beijo e até amanhã.